começa o programa falando das doenças vasculares que são responsáveis aí por milhões de mortes todos os anos, com destaque aí para o AVC. E muitos desses casos poderiam ser evitados por meio da realização de um check-up vascular, que é capaz de diagnosticar precocemente aí problemas relacionados à saúde vascular. Para a gente esclarecer melhor sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez aqui no Band de Mulher a cirurgiã vascular, a doutora Bruna Schmelzer. Doutora, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bom, vamos falar então, né, dessa questão da importância de se fazer um check-up vascular, né, porque às vezes as pessoas, a pessoa poderia ser identificada ali com um problema bem precocemente e às vezes só quando mesmo tem o problema, a doença, né, como por exemplo um AVC. Isso mesmo. Então, o que é o check-up vascular, né? O check-up vascular nada mais é do que uma consulta com o seu médico cirurgião vascular, uma consulta que pode ser de rotina, anualmente, para a gente avaliar os fatores de risco que aquele paciente apresenta, né? Então, se ele apresenta obesidade, se ele apresenta um colesterol alto, se ele apresenta diabetes ou alguma outra doença, né? E aí a gente vai fazer um exame físico, né? Avaliar o paciente como um todo o sistema circulatório dele, as artérias, as veias, ver se já tem uma doença instalada, porque muitas vezes essas doenças são silenciosas e essa doença já existe, ela já está instalada e o paciente não tem nenhum sintoma, né? E aí ver a necessidade de solicitar exames complementares, exames de sangue, laboratorial, exames de imagem, voltado para cada queixa ou cada achado na anamnese, né, que é aquela entrevista com o paciente, ou no exame físico desse paciente. E doutora, como é que é feito esse check-up? Então, assim, a gente começa sempre com o início de uma consulta, né? E aí, durante a avaliação, tudo vai começar pela idade, fazendo uma pesquisa, vendo a idade do paciente, história familiar, antecedentes de pais, avós, né? Se o paciente apresenta algum sintoma ou não, às vezes ele nem apresenta sintoma, ou se ele já apresentou algum sintoma no passado, alguma história que a gente fala história pregressa, né? Aí a gente vai fazer a solicitação, porque muitas vezes o paciente fala, eu faço o meu check-up. E aí é feito aqueles exames laboratoriais de rotina que não inclui, às vezes, toda essa investigação vascular. E aí, às vezes, a gente precisa pedir um ultrassom Doppler, que a gente usa muito na vascular, ou às vezes a gente precisa pedir provas inflamatórias, ou no exame físico a gente identifica a presença de uma artéria ou de um problema numa veia, a gente já pede um exame voltado para isso, né? Para identificar a doença de forma precoce e aí, dessa maneira, tá conseguindo evitar as possíveis complicações que ela podem causar no futuro. Os exames, né? Quais são os principais exames que geralmente são solicitados? Então, a gente começa geralmente com exames laboratoriais, né? Avaliação de diabetes, de glicemias de jejum são muito importantes, né? Às vezes a avaliação de alguns hormônios são importantes porque eles podem, a deficiência ou a deficiência de algum hormônio pode acelerar esse processo, né? De alterações vasculares. A gente faz a avaliação muito importante, fundamental, a avaliação do colesterol, né? A avaliação do triglicerídeos, colesteróis, que a gente fala, aquele colesterol bom, o LDL, o colesterol ruim, o colesterol bom, o HDL, o colesterol ruim, o LDL, ver os níveis desses exames laboratoriais e exames de imagem, muitas vezes, né? Como eu falei, o Doppler de carótida, que é um exame que vê as artérias do pescoço, que é um exame muito importante para a gente fazer, para ver se tem alguma placa de gordura, para fazer que possa vir a causar um AVC no futuro, né? Outro exame, às vezes, uma avaliação complementar do cardiologista, muitas vezes é necessário, né? Para ver uma avaliação cardiológica junto com uma avaliação vascular, que geralmente elas se complementam. E é importante a gente frisar aqui que esse check-up, ele não tem que ser feito só porque, eu tenho histórico na família, né? Todo mundo deveria fazer, até porque necessariamente as doenças vasculares, elas não são só genéticas, pode ser que a pessoa desenvolva
mesmo não tendo casos na família. Com certeza. Até porque às vezes a pessoa tem os fatores, né? Ela, de acordo com os hábitos que aquela pessoa tem no dia a dia, com a alimentação, às vezes não dorme direito, estresse, né? Tudo isso gera pode ser fator de risco para desenvolvimento de uma doença. E a melhor maneira de você tratar uma doença é o diagnóstico precoce, que a gente evita ela de avançar, e a prevenção, né? Seria isso. Porque a maioria dessas doenças, elas são silenciosas. E muitas vezes a gente tem que tomar... O paciente fala, mas eu não sinto nada, então não tenho necessidade de tomar medicamento. Mas aí é onde a gente se engana, porque você tem o sintoma, você tem a doença, mas não tem o sintoma, e é aí que o medicamento entra, ou a alteração dos hábitos de vida, para poder prevenir as complicações. Você falou com relação às doenças, né? Logo no começo eu disse do AVC, que acredito que seja a doença mais comum, digamos assim, né? Quais são as outras doenças que podem ser identificadas durante um check-up vascular? Então, o risco de um AVC seria uma delas, né? Ou histórias pregressas de trombose ou fator de risco para desenvolver trombose seria outra delas. Doença arterial periférica, aneurismas, que são dilatações das artérias que podem vir a cursar com complicações graves, são outras doenças que a gente pode diagnosticar. Aumento do risco para infarto, também a gente pode estar diagnosticando. Varizes precocemente, os vasinhos, as varizes, a gente pode estar diagnosticando. Outras doenças que a gente pode estar diagnosticando dessas alterações são aterosclerose, que foi uma coisa que a gente já conversou, que é o início do entupimento das artérias, que pode vir a complicar, né? E dentre outras milhares de doenças que a gente pode estar identificando nessa avaliação, nesse check-up. Bom, além do check-up, o que mais que pode fazer ali para poder ajudar nessa questão dessas doenças? Então, além do check-up, é fundamental a gente manter, não só para doenças vasculares, mas para a prevenção das doenças em geral, a gente manter hábitos de vida saudáveis, né? Então, evitar o estresse, né? Que a gente sabe que não é muito fácil no dia a dia. Uma alimentação saudável, né? Rica em frutas, verduras, evitar alimentos industrializados, com muita gordura, evitar a bebida alcoólica, né? Tabagismo, tentar manter hábitos regulares de atividade física, que a gente sabe hoje em dia que previne muitas doenças, né? E isso até prolonga a expectativa de vida. Umas noites de sono bem dormidas, né? São hábitos fundamentais para a gente poder conseguir prolongar e evitar que as doenças vasculares se instalem. O inverno e verão, por exemplo, as estações do ano acabam interferindo também nessa questão? Acabam, porque o que acontece? A gente sabe que as doenças vasculares arteriais, que são infartos, doenças arteriais periféricas, doenças isquêmicas, a gente sabe que elas são muito mais comuns a serem desenvolvidas no inverno, né? Porque com o frio, as artérias acabam se comprimindo, né? Se contraindo, assim, e aí acabam tendo um desenvolvimento mais no inverno. Tanto que a gente sabe que os pacientes tendem a infartar mais no inverno do que no verão. Então, o check-up deve ser feito nessa época do ano? Assim, ele não é obrigatoriamente ser feito no inverno, mas seria mais indicado a gente estar cuidando no inverno, que é quando os sintomas aparecem mais. E a parte das doenças venosas, que é outra categoria, é interessante você procurar no inverno ou no outono, porque muitos pacientes vão no consultório para tratar as varizes no verão, mas a gente sabe que às vezes demanda tempo, o tratamento se prolonga, e aí hoje a gente quer muito resultado imediato, sim, né? Então, o ideal para ficar perfeito no verão é começar o tratamento no inverno, né? Porque esse tratamento se prolonga e às vezes chega no verão para tratar no verão, você não consegue ter aquele resultado que você esperaria nesse curto período de tempo, né? Exatamente. E procurar sempre o médico. Doutora, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Uma boa tarde. Sempre um prazer. Igualmente.